E a vida é um espetáculo único e imperdível, mas ela pode ser um espetáculo de terror e de estresse. Então você, quando tiver qualquer emoção angustiante, tensa, fóbica, você tem de discordar, confrontar. No silêncio da sua mente, você tem de duvidar. É uma técnica poderosa. Eu duvido do controle dessa fobia, eu duvido dessa angústia, eu duvido dessa autopunição, eu critico a minha necessidade neurótica de ser uma pessoa perfeita, de querer corresponder às expectativas dos outros, ou de sofrer pelo futuro, e eu decido ser autor da minha própria história, gestor da minha emoção. Este é o banho emocional que todo mundo deveria fazer todos os dias. Mas, sinceramente, nem 1% das pessoas tomaram um banho emocional adequado ao longo de toda uma jornada de vida. Elas fazem higiene bucal a cada 4 ou 6 horas, higiene corpórea a cada 24 horas ou a cada 2 horas, tomando banho a cada 12 horas, mas nunca tomaram uma ducha emocional do seu eu, duvidando de tudo aquilo que o controla, no silêncio da mente, criticando ideias perturbadoras e decidindo e determinando ser gestor da sua própria emoção. Nós aumentamos em 200% diagnósticos entre jovens universitários de depressão depois da pandemia. E nós estamos assistindo um adoecimento tão grande que raramente nós temos pessoas tranquilas, serenas, que têm uma mente calma, são pacientes, dosadas. O que estamos vendo é que as pessoas estão cada vez mais agitadas, ansiosas, angustiadas. Elas são seus piores inimigos, porque não entendem que a mente mente. A mente mente. Eu vou reiterar isso. Você pode ter inimigos, pode ter desafetos, pode ter pessoas que te maculam, te ferem, você pode passar por fracasso, por dificuldades. Essa é a vida. O jogo da vida é complexo. A vida é um contrato de riscos. Risos e lágrimas, aplausos e vaias, sucessos e fracassos fazem parte da história de cada ser humano, como primaveras e invernos fazem parte das estações do ano. Mas, sinceramente, ninguém pode ser teu pior inimigo do que sua própria mente, se o teu eu não aprender a duvidar de tudo aquilo que te controla, a criticar ideias perturbadoras, e se você não decidir ser protagonista da sua própria história. Mas como é que nós vamos transformar o mundo se nós não transformamos o nosso próprio mundo? Como é que nós vamos liderar o teatro social se não aprendemos a liderar o teatro da nossa mente? Como é que nós vamos exigir das pessoas que amem os livros se nós não temos prazer com a leitura? Como é que nós vamos viajar para dentro de nós mesmos? Os pais vão viajar para dentro de si mesmos se eles não usam o tédio e a solidão como cartões de embarque para navegar na aeronave mental. O tédio e a solidão são muito importantes. Mas quando nascem as flores? Eu pergunto para você que está me vendo, me ouvindo, quando nascem as flores? Em que estação elas nascem? As pessoas vão dizer nas primaveras, mas elas desabrocham nas primaveras. Elas nascem, na verdade, nos invernos, na dor do inverno, na escassez hídrica, baixas temperaturas, ocorrem a dor que leva as plantas a secretarem as flores que vão desabrochar nas primaveras. Então, não há flor sem dor. Você quer despreparar seu filho para que ele tenha uma mente brilhante, quer ter um relacionamento conjugal. Por exemplo, tem muitos casais que dizem: eu prometo que na saúde e na doença, na miséria e na fortuna, na alegria e na tristeza, eu minto que te amarei. Na verdade, as pessoas fazem promessas muito fácil, mas elas mentem muito fácil. Quem é que ama em todos os momentos da vida? Quem é que ama quando ele estressa, ou quando ela é impulsiva, quando ele deixou o sapato fora do lugar, ou quando ela gastou um pouco a mais, ou ele gastou um pouco a mais no cartão, ele se estressa? Não ama. Quem ama em todos os momentos da vida? Não ama. Bom, se você tem fenômenos colaterais, algo que não é grave num relacionamento, picuinhas, atritos por pequenos comportamentos, ao invés de você ser um cobrador, por que você não muda a atitude? Começa a ver um charme nos efeitos dele e dela. Por exemplo, meu marido é admiravelmente ansioso, ou minha esposa é fascinantemente impulsiva. Nós temos que aprender a viver mais leve, viver a vida como
espetáculo imperdível. Como no livro eu falo, Me Chame Milagre. Ou seja, cobrar menos e abraçar mais. Transformar a nossa mente para depois transformar o mundo ao nosso redor. Liderar a nossa ansiedade para depois querer que os outros sejam calmos. Aprender a usar o tédio e a solidão, tão importantes, que geram uma ansiedade saudável, para possamos viajar na aeronave mental, para ensinar os nossos filhos a não terem medo do tédio e da solidão. E dizer que o tédio e a solidão são importantes, sim. Cartões de embarque para que eles possam se interiorizar, possam se conhecer, possam navegar nas águas da emoção. Mas aonde estamos falando isso? Na China? Bom, nós temos falado com livros meus na China, no Japão, na Coreia, nos países ocidentais. Tenho falado isso, vou falar agora no mundo árabe, em Israel, mas em destaque no mundo ocidental. Mas eu não queria ser uma das vozes solitárias dizendo isso, porque raramente nós estamos assistindo pensadores da psicologia, da psiquiatria e da psicopedagogia falando sobre esses temas, que a ansiedade é importante ser usada de maneira adequada, que o tédio e a solidão é importante para navegarmos dentro de nós mesmos, nos procurarmos, não nos abandonarmos, que não dá mais para ter silêncio absoluto em sala de aula. Temos que usar a ansiedade a favor da vela da educação, o vento da ansiedade a favor da vela da educação, mudarmos as perspectivas, não querer que os filhos sejam extremamente quietos e obedientes em sala de casa, porque não vão ser, porque eles estão num nível de aceleramento do pensamento, ou seja, a síndrome do pensamento acelerado tem agitado a mente deles, simulando a hiperatividade sem ser hiperativos. Então você não pode mais ser um criticista, um apontador de falhas, porque quem é um criticista, um apontador de falhas, está apto para conviver com máquinas e consertar máquinas. Por isso eu tenho sugerido pais, elogiem 3 vezes por dia mais do que critique os seus filhos. E quando for criticar, exalte quem erra, para depois falar do próprio erro. Casais, também não sejam apontadores de falhas um para o outro, porque senão vocês vão destruir o melhor dos melhores relacionamentos. Não há relacionamento que dure, que seja profundo, sem admiração. O amor começa pela emoção e só continua se houver admiração. Que, reitero, mais uma vez, é a tônica do livro Me Chamo Milagre. O amor começa pela emoção, mas só termina ou só continua se houver admiração. Então, se os pais não são admiráveis, se os casais não são admiráveis, se os professores não são admiráveis, se os executivos não são admiráveis, não espere ter plateias que sejam influenciadas por vocês. É impossível. Então, por favor, mude a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Por favor, mude a era. Seja alguém que mude primeiro a sua mente para depois mudar o mundo de fora. Assim, a vida será mais agradável, inteligente. Assim, a felicidade não vai ser utópica. Assim, a saúde emocional não vai estar nos dicionários, não vai estar nos livros, vai estar nas páginas da sua própria vida. Se teu marido ou teu namorado não compra flores, ou teu parceiro não compra flores, vai você na floricultura e compre o melhor buquê e se presenteie. É quase inacreditável que as pessoas não sabem se presentear mais. Elas não sabem namorar a vida. Namorar a vida é ter um caso de amor com a sua saúde mental. É você não viver em função do futuro, sofrendo por ele, não ruminando o passado, ruminando o lixo ou remoendo as intempéries da vida. É você não cobrando demais de si, é vivendo uma vida mais leve, mais agradável, contemplando o belo e esperando menos likes das pessoas, menos correspondência ou expectativas, fazendo da sua história um espetáculo único e imperdível. É você ter gestão da emoção. E gestão da emoção é você não abrir mão de impugnar cada pensamento perturbador nos primeiros 5 segundos, senão eles são registrados e não podem ser mais deletados. É você reciclar cada emoção tensa, dizendo para a sua fobia de qualquer coisa, há mais de 100 tipos de fobias, fobia de lugar escuro, nictofobia. Tem pessoas que têm aracnofobia, medo de aranha. Tem pessoas que têm claustrofobia, medo de lugar fechado. Ou alodoxafobia, tão famosa e tão penetrante, medo dos cancelamentos, dos haters,
né, das opiniões críticas. Tem pessoas que têm fobias de palhaço, de beija-flor, tem fobias de todos os tipos. Fobia é sempre uma reação intensa e não lógica perante um objeto. Inclusive, tem pessoas que têm medo do medo, medo difuso, medo da vida. E a vida é um espetáculo único e imperdível, mas ela pode ser um espetáculo de terror e de estresse. Então você, quando tiver qualquer emoção angustiante, tensa, fóbica, você tem de discordar, confrontar. No silêncio da sua mente, você tem de duvidar. É uma técnica poderosa. Eu duvido do controle dessa fobia, eu duvido dessa angústia, eu duvido dessa autopunição, eu critico a minha necessidade neurótica de ser uma pessoa perfeita, de querer corresponder às expectativas dos outros, ou de sofrer pelo futuro, e eu decido ser autor da minha própria história, gestor da minha emoção. DCD. Este é o banho emocional que todo mundo deveria fazer todos os dias. Mas, sinceramente, nem 1% das pessoas tomaram um banho emocional adequado ao longo de toda uma jornada de vida. Elas fazem higiene bucal a cada 4 ou 6 horas, higiene corpórea a cada 24 horas ou a cada 2 horas, tomando banho a cada 12 horas, mas nunca tomaram uma ducha emocional do seu eu, duvidando de tudo aquilo que o controla, no silêncio da mente, criticando ideias perturbadoras e decidindo e determinando ser gestor da sua própria emoção. Por isso, quanto pior é o eu como protagonista da nossa própria história, autor do teatro da nossa mente, mais será importante o papel da psiquiatria e da psicologia, porque mais as pessoas vão ficar doentes. E sabe quantas pessoas vão ficar doentes? Antes da pandemia, 1 em cada 2 pessoas, mais de 4 bilhões de seres humanos, e apenas 1% vai se tratar, porque o tratamento é caro, porque as pessoas não reconhecem as suas doenças, porque não há técnicas preventivas e também porque falta profissionais competentes na área. Então, mas se você tiver um problema, não tenha medo, procure um profissional de psiquiatria e psicologia. É muito importante. Mas também você pode prevenir transtornos emocionais se você usar técnicas como a DCD, duvidar, criticar e determinar. Mas, infelizmente, estamos adoecendo coletivamente. Nós aumentamos em 200% diagnósticos entre jovens universitários de depressão depois da pandemia. E nós estamos assistindo um adoecimento tão grande que raramente nós temos pessoas tranquilas, serenas, que têm uma mente calma, são pacientes, dosadas. O que estamos vendo é que as pessoas estão cada vez mais agitadas, ansiosas, angustiadas. Elas são seus piores inimigos, porque não entendem que a mente mente. Eu quero encerrar dizendo, uma das teses do livro Me Chame Milagre, a mente mente. Eu vou reiterar isso. Você pode ter inimigos, pode ter desafetos, pode ter pessoas que te maculam, te ferem, você pode passar por fracasso, por dificuldades. Essa é a vida. O jogo da vida é complexo. A vida é um contrato de riscos. Risos e lágrimas, aplausos e vaias, sucessos e fracassos fazem parte da história de cada ser humano, como primaveras e invernos fazem parte das estações do ano. Mas, sinceramente, ninguém pode ser teu pior inimigo do que sua própria mente, se o teu eu não aprender a duvidar de tudo aquilo que te controla, criticar ideias perturbadoras, e se você não decidir ser protagonista da sua própria história. Ninguém pode ferir, te asfixiar e te levar você a ser escravo da ditadura da beleza, desse padrão tirânico de beleza, padrão Xuxa do passado, padrão Gisele Bündchen do presente, ainda que possam ser pessoas que tem suas qualidades notáveis, mas esse padrão tirânico de beleza é um padrão sério. Aumenta em 21% por ano a automutilação nas escolas no Brasil. Uma das causas é a ditadura da beleza. Beleza está nos olhos de quem vê. Beleza não pode ser vendida, comparada ou comprada. Beleza é de foro íntimo. Você tem de falar para você que você é um ser humano belo, incrível. Você tem de elogiar os seus alunos em sala de aula dizendo que eles não precisam ter um padrão ditatorial de beleza. Precisa falar de noite em sala de casa. Precisa falar marido e esposa um para o outro, que eu te admiro, você é incrível. Quando eles tiverem qualquer gesto solene, você aplaude. Com uma lupa você enxerga pequenas características saudáveis e aplaude. Só que nós não fazemos isso. Nós olhamos com uma lupa os erros
e apontamos os erros. Estamos na era do criticismo, na era das pessoas que constrangem e pressionam, e não na era das pessoas que promovem a saúde mental e a emocionalidade. Eu espero que, se você é influenciador e você gostar do livro Me Chame Milagre, fale desse livro nas suas lives. Você também fale para os seus amigos, se achar que vale a pena. Se você ler e tudo isso que eu estou falando fizer sentido, então vamos contribuir para que as pessoas tenham mais saúde emocional. Se você achar que não faz sentido, você me desculpe, porque eu não faço isso por causa de fama. Eu não me tornei o psiquiatra mais lido do mundo em função da fama. Pesa em mim por onde caminha a humanidade. A humanidade está adoecendo rápido e coletivamente. Até na política, o radicalismo está crescendo cada vez mais. E os políticos têm de saber que isso é digno do poder, quem ama mais a sociedade do que seu partido e a sua ideologia. Eles precisam de gestão da emoção no mundo todo. As celebridades precisam de gestão da emoção. Os cantores, os atores, as atrizes, os professores, os pais, os seres humanos precisam de gestão da emoção sendo vivenciada todos os dias no teatro da sua mente. Se não, vamos nos preparar para os consultórios de psiquiatria. Claro, é importante tratar, mas custa tratar. E a dor emocional, quando se instala, ela é penosa. Então, claro, podemos nos reinventar, mas é muito melhor prevenir. É muito melhor proteger a nossa mente, gerir a nossa emoção, para termos saúde emocional nessa sociedade altamente estressante. Então, espero que você use as ferramentas que eu proponho para que você nunca se curve à sua dor, mas escreva os capítulos mais importantes da sua história nos momentos mais difíceis da sua vida.